1 Samuel 27, do verso 1 até o capítulo 28, verso 2, diz assim o texto. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da mão de Saul. Dispôs-se Davi com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de perseguir. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Subia Davi com seus homens e davam contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção de sul, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes, voltava e vinha a Aquis. E perguntando a Aquis: contra quem deste hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá e o sul dos Jerameelitas e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Vamos orar? Deus, ilumina os nossos olhos para que contemplemos a maravilha da tua lei. É a nossa oração, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um dito popular que diz que você é aquilo que você come. Talvez você já tenha escutado muito isso por aí. E a ideia é que a sua alimentação, aquilo do qual você se alimenta, influencia a sua saúde e o seu bem-estar. Você come bem, você vive bem. Se você come mal, você vai mal. Biblicamente falando, nós podemos dizer que você é o que você crê. As suas convicções, elas determinam as suas atitudes. Aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você efetua, tudo isso é baseado naquilo que você de fato crê. E isso significa que aquilo que você crê de verdade não é necessariamente o que você sabe teoricamente. Não é necessariamente aquilo que você professa com os seus lábios. Porque há muitos dentro da igreja que podem discorrer sobre vários tópicos teológicos sem que essas coisas façam diferença real na vida.
Eles falam da doutrina, eles conhecem a doutrina, mas a vida está completamente desconectada da doutrina. É por isso que você tem no Novo Testamento a advertência de Tiago, para que você não seja apenas um ouvinte da palavra, mas para que você seja um operoso praticante. Mas não é só isso. Verdade que existem pessoas que creem corretamente na teoria e não vivem na prática? Se isso é verdade, é igualmente verdadeiro que há muitos crentes sinceros que já foram capazes de atos piedosos, movidos por suas convicções, ou seja, fizeram coisas corretas porque criam de fato de forma correta, mas que em outros momentos agiram negando tudo aquilo que eles sabem. E daqui para a eternidade, essa será uma tensão para muitas pessoas. E talvez um grande exemplo disso seja o próprio Abraão, o pai da fé, que, movido pela convicção de que Deus havia feito promessas para ele, sair da sua terra, da sua parentela, e vai sem destino para uma terra que Deus ainda vai mostrar, que em outro momento é bondoso e diz ao seu sobrinho que escolha primeiro a terra, porque ele tem plena convicção de que Deus deu a ele uma terra, ou que no momento mais à frente pega o seu único filho, o filho da promessa, e então vai sacrificar, porque ele crê que Deus ressuscitará dentre os mortos. Convicções corretas, pautadas nas promessas de Deus, que levaram o patriarca a agir de forma obediente ao Senhor. O mesmo Abraão, que diante da fome fugiu para o Egito e mentiu acerca da sua esposa, expondo a sua esposa a ser violada por outro homem. E às vezes quando você olha para a vida de Abraão, você fala, como é que pode um homem ter uma atitude tão piedosa e depois uma atitude tão ímpia dessa? É a nossa vida aqui muitas vezes debaixo do sol. E não é diferente com Davi, meus irmãos. Quando você lê o livro de Samuel, por vezes parece que você está tendo um déjà vu. Eu já vi essa história. Eu acho que eu li essa história agorinha. Parece que aconteceu alguma coisa parecida. Davi faz alguma coisa piedosa, daqui a pouco Davi peca mais uma vez. Ele incorre às vezes no mesmo pecado, na falta de confiança em Deus. E essas repetições, elas servem para nos lembrar algo real, muito triste, mas real. Enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos ao pecado. Então veja, após mais uma vez agir de forma piedosa, poupando a vida de Saul, que o estava perseguindo, Davi foge para a terra dos filisteus. Esse é o texto de hoje, capítulo 27. Você verá aqui nesse capítulo o que acontece quando você crê errado. O que acontece quando você não age segundo as convicções corretas, pautadas nas promessas de Deus e na palavra de Deus. O texto mostra que quando você crê errado, você toma atitudes impensadas. Veja bem, Davi começa tomando a atitude de ir para a terra dos filisteus. No versículo 1, ele chega a afirmar aí, na metade do versículo: nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Não existe nada melhor do que ir para a terra dos filisteus. Quem está falando isso é um filho de Israel, é um filho do pacto, é alguém que sabe que Deus abençoa o seu povo na sua terra, mas agora ele está dizendo, a melhor coisa que eu tenho a fazer é ir embora para o meio dos filisteus. E essa atitude de Davi, certamente, é fruto de convicções erradas do seu coração. Deus já havia ungido Davi para ser o rei de Israel. E se você lembrar, tempos atrás, foi nesta convicção que ele descansou
quando os ifeus procuraram Saul e entregaram Davi, dizendo: olha, Davi está escondido entre nós. Saul então parte atrás de Davi. Naquela ocasião, como eu disse, ele escreveu o Salmo 54. Dê uma olhada aí no Salmo 54. O Salmo 54, o título diz: Salmo didático para instrumentos de cordas de Davi, quando os ifeus vieram dizer a Saul: não está Davi homiciado entre nós, ou não está Davi escondido entre nós? O que o Salmo então vai informar é o que aconteceu nesta ocasião, quando os ifeus entregaram Davi. Ele clama a Deus, verso 1: ó Deus, salva-me pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. E Davi está orando, ele está clamando a Deus, pautado em uma convicção. Dê uma olhada no verso 5. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Você sabe que Deus é fiel àquilo que ele disse, aquilo que ele prometeu. Ele não é fiel àquilo que você espera e que não está na Bíblia. Mas ele é fiel àquilo que ele prometeu. E ele prometeu fazer de Davi o rei. E agora estes homens cercam Davi. E agora a vida de Davi corre perigo. E pautado na convicção da promessa que Deus fez, Davi diz: o Senhor me livre disso. Você está vendo como a piedade, a ação correta, ela procede de uma convicção correta? Entretanto, aqui Davi parece ter novamente convicções erradas no seu coração. Mas para piorar um pouco, Davi viu há pouco tempo o cuidado de Deus em várias ocasiões. Sendo as últimas delas a morte de Nabal. Deus não permitiu que Davi derramasse o sangue de Nabal. Deus foi o vingador. E ele viu o livramento das mãos de Saul, quando Saul e o seu exército cercaram a Davi. Deus o livrou. E no contexto mais próximo, no contexto imediato, Davi foi testemunha da providência de Deus, mantendo Saul e os seus homens adormecidos, enquanto eles entravam no acampamento, pegavam a lança, pegavam a vasilha de água e iam então embora. Ele percebeu tudo isso. E tudo isso serviu na providência de Deus para que Saul percebesse a boa vontade de Davi em favor dele. Isso levou Saul a um pretenso arrependimento. Ele reconhece diante de Davi que estava fazendo errado. Então veja, por mais que Davi tenha sido precavido e não tenha voltado com Saul, porque no contexto é isso, Saul se diz arrependido e diz: volte comigo. E Davi não vai fazer isso, ele é precavido. Aqui ele se mostra incrédulo quanto ao cuidado de Deus. E isso o leva a achar que estaria seguro na terra dos filisteus. Então agora eu quero que você olhe para o versículo inteiro. Diz assim: disse porém Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Não, não pode. Ele será o rei. Há promessa de Deus para isso. Mas parece que agora ele não confia mais nisso. Se lá na oração do Salmo 54, ele olha para aqueles que estão à sua volta e diz: o Senhor dará cabo dos meus inimigos por causa da tua fidelidade. Agora, livrado por Deus, ele acabou de ser mais uma vez livrado por Deus. Ele titubeia e diz: olha, pode ser que Saul me pegue e me mate. Pode ser que Saul dessa vez consiga fazer alguma coisa. E então ele toma uma atitude impensada. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei das mãos de Saul.
Ele se mostra incrédulo quanto ao cuidado de Deus. E essa é a grande razão dele achar que estará seguro em meio aos filisteus. E há uma ironia aqui, porque Davi vai em busca do rei que em outro tempo o viu fingindo-se de louco, babando, sendo humilhado. É o mesmo rei. Dê uma olhada no verso 2. Dispôs-se Davi e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Lá foi mais um momento que Davi tomou uma atitude errada, impensada, precipitada, se viu em meio aos inimigos e agora, com medo do que ocorreria, se fingiu de louco. E agora ele volta para o mesmo lugar, procura o mesmo rei e acha que está seguro. Quando você crê errado, você toma atitudes erradas. É notório que a atitude de Davi é impensada. Como da primeira vez, Saul também apresenta perigo. Mas os filisteus são inimigos de Israel. Davi parece querer cuidar de si mesmo, das suas esposas, dos seus homens. Porque veja o verso 3. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi, de fato, está numa situação tensa. Ele tem agora 2 mulheres com ele, ele tem os seus homens, ele se vê angustiado, mas ele não mira, não coloca os seus olhos naquilo que Deus prometeu. Ele toma uma atitude impensada. Mas, meus irmãos, olhar para essa história da segurança dos nossos lares, vivendo em uma cidade aparentemente segura, sem perseguidores, pode tornar o nosso olhar muito implacável para com Davi. É muito fácil você condenar Davi da sua casa lendo a sua Bíblia, no conforto do seu sofá. Davi era um terrível pecador. Era mesmo. Como nós somos. Mas é preciso ser muito realista aqui. E é por isso que o texto serve de alerta. Mesmo pessoas que confiam em Deus podem passar por períodos de tristeza e sofrerem com angústias e ansiedades. Se é verdade que há pessoas que creem só de boca e não praticam o que creem, existem pessoas que creem corretamente, que já tomaram atitudes piedosas, mas que em certos momentos da vida sucumbiram. Viram as pressões da vida sendo muito grandes contra elas. E é claro que isso não justifica a falta de confiança em Deus, mas isso explica o que está ocorrendo. E talvez você, por ter também tirado os olhos do Senhor, já tenha tomado atitudes impensadas. Atitudes que, na sua cabeça, davam a impressão de que iriam resolver a situação, mas que a longo prazo se mostraram erradas. Elas trouxeram mais desconforto. Elas trouxeram mais problemas. Ninguém está imune a isso. E é por isso que você precisa confiar no Senhor. Você precisa de fato ser prudente, mas sem tirar os olhos do Senhor. Davi está fazendo algo correto. Ele não vai com Saul. Ele sabe que Saul recorrentemente está pecando contra ele, mas ele faz isso confiando naquilo que ele iria fazer. Ele não confia no Senhor, mas no seu plano. Eu vou para a terra dos filisteus e agora a história vai bem. Não tire os olhos do Senhor. Se é verdade que você precisa pensar muito bem nos passos que você vai dar, daí a importância de você ter bons amigos, procurar os seus irmãos da igreja, compartilhar, pedir opiniões.
porque evitar situações perigosas não é pecado em si mesmo. Contudo, há um problema quando você começa a achar que é isso que vai trazer segurança a você, e não o Senhor. E como eu já mencionei em outro sermão, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele age com essa prudência. Numa festa de Páscoa, festa que era cara aos judeus e ordenada aos judeus, e não ordenada para a igreja, Davi deixou de ir ao templo junto com todos, porque ele não queria ser preso. Ele vai em oculto depois. Não havia chegado a sua hora. Ele é precavido, mas ele está o tempo todo confiante no Pai. Ele sabe que quando chegar a hora de se entregar pelo seu povo, ele vai fazer. Ele não tem medo. Mas ele está seguindo o cronograma, ele está seguindo o plano do seu Pai. Voltando para o texto, nesse momento que Davi toma essa atitude impensada, ele vai para o meio dos filisteus, Saul cessou a sua perseguição a Davi. Veja o verso 4. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Então parece que de imediato foi bom. A atitude que Davi tomou foi tranquila, deu certo. E há muitas pessoas que avaliam aquilo que fazem pelo resultado, né? Se deu certo, tá bom, Deus se agrada, Deus está aqui com a sua bênção sobre mim. E as coisas não são necessariamente assim. Porque a despeito de Saul ter deixado de perseguir Davi, Davi ainda está em terra estrangeira. E agora ele precisa pedir ajuda ao mesmo rei diante de quem ele fugiu. Ao mesmo rei diante de quem ele foi humilhado, se fingindo de louco. Dê uma olhada no verso 5 a 7. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me um lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Por que há de habitar o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi precisa clamar a um rei inimigo. E ao que parece, o rei Aquis vê agora Davi com outros olhos. Lá atrás eles estavam com medo. Não é esse o Davi de quem eles cantavam: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. E Davi temendo, porque fora descoberto, se fingiu de amalucado. E o rei então falou: vocês ficam me trazendo esse homem para fazer doidice na minha frente? Já tem muito doido aqui. E assim ele se livra de forma pecaminosa. Nesse momento, o rei parece olhar para Davi como um inimigo de Saul, e agora ele quer cooptar Davi para o seu lado. Davi é um grande guerreiro, e agora então o rei oferece, dá a ele estas terras, que continuam nos domínios de Israel depois, posteriormente, continuam pertencendo aos reis de Israel. Você precisa manter os seus olhos no Senhor, nunca se esquecendo de que Ele promete guardar a sua vida. Você precisa manter a palavra de Deus no coração, a fim de não se precipitar, porque a precipitação de Davi o leva a esta situação. A uma terra inimiga, diante de um rei que era inimigo de Israel, e então Davi tomará mais um passo. Dará mais um passo que é fruto da sua convicção errada. Quando você crê errado, você toma atitudes impensadas, mas você também peca para se proteger. Veja o que ocorrerá agora. A situação de Davi era bastante difícil diante de Saul. Mas estar entre os inimigos definitivamente não era uma boa ideia.
comentarista Richard Phillips diz assim sobre isso, abre aspas: pode-se pesquisar a Bíblia em vão, em busca de um exemplo de israelitas buscando salvação fora da terra da promessa, recorrendo ao cuidado dos ímpios, que não os enrede em pecado e nas maldições da desobediência. Fecha aspas. Não há um exemplo bíblico, ele diz, de um israelita fugindo da terra da promessa em busca de salvação e indo bem. Tudo isso levou as pessoas ao pecado. Então ele vai citar alguns personagens que você conhece bem. Ele cita a história de Abraão, que pecou quando saiu da terra que Deus prometeu para ele e foi para o Egito com medo da fome, e lá ele vai mentir sobre a sua esposa. Ele vai falar de Ló, que destruiu a sua família indo para Sodoma e Gomorra, com os olhos para a prosperidade do local, sem levar em conta os habitantes terríveis daquela cidade. O próprio Elimeleque, marido de Noemi, que foge com a sua família da terra da promessa e vai para Moabe, e lá ele falece, os filhos também falecem, e agora Noemi está viúva com 2 noras. Cada um desses exemplos mostram homens de Deus saindo das suas terras, tentando resolver os seus problemas. E ainda assim você tem crentes que se decepcionam com a igreja. Sabe o que eles fazem? Eles saem da igreja. Está ruim na igreja, então não vou ficar aqui. Você acha que vai estar melhor fora? O que você acha que te espera de melhor fora do convívio com o povo de Deus? Como é que você acha que você vai prosperar longe da comunidade pactual? Mas Davi está aqui, fugindo da sua terra, em terra estranha. Ele estava em Ziclag. E Ziclag era distante o suficiente de onde estava o rei, para que Davi pudesse agir agora com certa liberdade. E então agora ele começa a viver uma vida dupla. Ele precisa agir como um agente duplo. Veja só o texto. Enquanto Davi batalhava contra os inimigos de Israel, ele se dizia aliado do rei de Gate. Verso 8 a 11. Subia Davi com os seus homens, e davam contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de sul, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra, e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois, e os jumentos, e os camelos, e as vestes, voltava e vinha a Aquis. Veja, Davi está lutando contra os inimigos do Senhor. E para que não reste dúvida de que estes homens eram inimigos do Senhor, abra lá a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Deus já havia mandado os israelitas destruir estas terras. 17, Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Se você for a Josué, capítulo 13, você vai ver o seguinte. Josué 13, verso 13. Porém os filhos de Israel não desapossaram os Gesuritas nem os Macatitas. Antes, Gesur e Macate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Agora é um comentário do texto dizendo que Israel não fez o que Deus mandou eles fazerem. Certo? Lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, você também tem algo que mostra isso. 1 Samuel capítulo 15, nos versos 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito, vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, volte lá agora, no texto do capítulo 27. Como eu li, e vou repetir, o verso 9 dizia, o verso 8 diz: subia Davi com os seus homens e dava contra os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas. É contra esse povo que Davi está lutando. Ou seja, ele de fato está lutando as guerras do Senhor. Essas nações já haviam sido julgadas, Deus já havia dito que iria destruir estas nações, mas ao mesmo tempo que Davi está fazendo isso, ironicamente, ele estava fazendo isso porque tomou um passo errado lá atrás, fugindo para uma terra que Deus não mandou ele ir, indo para o meio dos filisteus. E agora então ele tem que viver essa vida dupla. Ele luta a guerra do Senhor, e quando ele retorna, o rei faz uma pergunta para ele, verso 12. Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Por que o rei chegou a essa conclusão sobre Davi? Bom, Davi saía para lutar, ele estava distante, não se sabia o que estava de fato acontecendo. O rei perguntava, volta lá no verso 11. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Ou seja, Davi está de fato vivendo uma vida dupla. Aqui, lutando a guerra do Senhor, aqui, dizendo-se leal ao rei. E quando o rei dizia, o que você fez hoje? Matei os seus inimigos, estou pelejando contra eles. E o rei está o tempo com seu coração agora totalmente confiante em Davi. E eu quero que você perceba algo aqui. Você já me ouviu pregar sobre o texto lá de Aitofel? Eu cito um momento em que Absalão está perseguindo Davi, o exército está grande, e Davi pega 2 dos seus homens, conselheiros, e manda para Absalão, e agora estes homens estão lá diante de Absalão, dizendo que estão junto com Absalão, mas eles estão ali só para confundir Absalão. Davi vai plantar de fato 2 dos seus homens, 2 dos seus servos, no meio do exército de Absalão. Se você tiver com isso na cabeça, você vai dizer, então qual a diferença do que está acontecendo aqui? Porque não parece a mesma coisa? Lá Davi vai mandar os conselheiros vão dar conselhos para Absalão, para que Davi seja vitorioso na guerra. Aqui, Davi está sendo este homem com a vida dupla. Ele está sendo esse agente duplo. Tem diferença? Eu creio que tem, e muita. E eu não creio que seja difícil de entender. Com Absalão, Davi está em guerra. Ele está sendo perseguido, injustamente perseguido. E então ele vai usar uma estratégia de guerra para barrar os intentos de Absalão, que queria tomar o seu trono. Era o trono do ungido de Deus que estava em jogo. Contudo, aqui, Davi se mete com um rei filisteu, que apesar de inimigo de Israel, não está em guerra contra ele nesse momento. Aparentemente as coisas estão tranquilas, estão calmas. E ele vai em busca de ajuda deste rei, por não confiar que Deus o livraria de Absalão. Ou de Saul, desculpe. Ele está morrendo de medo de Saul
Ele não estava em guerra contra Aquis, mas ele está tentando se valer de um ímpio para alcançar segurança. E então agora Aquis decide pelejar contra Israel. E acha que conta com a fidelidade de Davi. Porque Davi está lutando as guerras de Aquis, pelo menos é isso que Aquis entende. E Davi não pode falar das suas reais intenções. Dê uma olhada no capítulo 28, os 2 primeiros versículos. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para peleja, para fazer guerra contra Israel, bom, não tinha guerra, agora vai haver. Disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Veja que situação. Um comentarista aponta algo interessante sobre esse texto. Ele diz assim: o êxito que Davi havia alcançado entre os filisteus estava prestes a se voltar contra ele. Não podia se dar ao luxo de lutar contra Israel, porque perderia a credibilidade entre os israelitas e a postura de Saul ficaria justificada. Ou seja, se Davi vai e mantém o seu personagem e luta contra Israel, Israel vai falar assim: tá vendo? Saul tá certo, tem que matar esse homem mesmo. É por isso que Saul está perseguindo esse rapaz. Nabal estava certo. Lembra que Nabal fala isso de Davi? Por outro lado, ele diz: mas também não poderia inclinar-se para o lado de Israel, pois arriscaria a sua relação política com Aquis. Então ele está numa situação de que ele não pode se juntar ao seu povo para lutar contra Aquis. Por quê? Porque ele quer a confiança, ele acha que estará seguro ali. Por outro lado, ele não pode se voltar contra Israel. Ele está numa situação de fato muito embaraçosa. Quando você crê errado, você toma atitudes precipitadas e você começa a pecar para tentar corrigir o que está acontecendo. Você começa a usar meios, os seus meios, para se proteger do seu próprio jeito. E você acaba pecando contra Deus. Você mente, achando que a mentira vai ajudar você a se safar. E é interessante, porque aquele que mente, ele está convicto de que isso vai livrá-lo de alguma forma. Isso é um engano. Quem livra é o Senhor. A mentira é do diabo. Não pode livrar ninguém. O que livra alguém e liberta alguém é a verdade. Você muitas vezes não vai ter humildade de pedir ajuda, ignorando o fato de que Deus deu a você irmãos para aconselhamento mútuo. E então você vai tomar mais atitudes ímpias e precipitadas. Quando você crê errado, é difícil que não tome decisões tolas e comece a afundar cada vez mais. E é por isso, irmãos, que é de extrema importância manter uma fé robusta, meditando sempre na palavra de Deus, procurando compreender as doutrinas sobre Deus, quem é Ele, sua soberania, sua providência, sua bondade, seu amor, cada um dos seus atributos, porque é a partir desse conhecimento de Deus que você irá tomar atitudes piedosas e corretas. Se você confia que Deus é soberano e bom, você crerá que todas as coisas cooperam para o seu bem, ainda que aparentemente isso seja impossível. Essa situação não dá. Como que isso vai cooperar para o meu bem?
Eu vou ser humilhado aqui. Todas as coisas. Não tome as suas decisões baseado nas suas circunstâncias, mas baseado no Deus a quem você serve, nas promessas dele. Ao mesmo tempo que você busca entender quem é o seu Deus e aquilo que ele revela dele mesmo na Escritura, que serve para que você tenha uma vida piedosa, você precisa buscar entender o seu coração à luz da palavra de Deus. Porque é nela que você aprende a crer corretamente, para que com o auxílio do Espírito Santo você viva de forma correta e piedosa para a glória do Senhor. Não há piedade longe de Deus. E a partir do conhecimento de Deus, como dizia Calvino, você começa a conhecer você mesmo. Você tem uma melhor compreensão acerca do seu estado e daquilo que o Senhor Deus está fazendo na sua vida. Meus irmãos, quando você crê errado, você toma atitudes impensadas. Quando você crê errado, você peca para se proteger. Paulo vai dizendo lá no Novo Testamento que tudo o que outrora foi escrito, ou tudo que está escrito nas Escrituras, para o ensino da igreja, está escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras, você mantenha esperança. Então, quando as Escrituras mostram os pecados dos nossos irmãos do passado, mais uma vez, recorrentemente, eu creio que é por duas razões, pelo menos duas razões. Primeiro, para que aprendamos com os irmãos do passado e não venhamos a cair nos mesmos erros. Eu creio que essa é a primeira razão. Tem muita gente que acha que precisa quebrar a cabeça para aprender. O caminho da Bíblia é outro. Olhe para quem já quebrou a cabeça e não precisa quebrar a sua. Tome um caminho contrário. Deus te deu aqui, para o seu entendimento, para o seu conhecimento, para a sua sabedoria. Você vai quebrar a cabeça se você quiser, mas isso é tolice. Insistir em caminhos diferentes daquele que Deus estabelece. Mas a segunda razão, que eu creio que a Escritura revela tudo isso, todos esses pecados dos nossos irmãos do passado, é a mais importante. É para ficar muito categórico de que não haveria possibilidade de redenção em nenhum outro que não Jesus Cristo. Nós estamos olhando para a história de Davi, o rei mais respeitado dentre os judeus. Fraco, falho, por vezes piedoso, pela graça de Deus. Mas quando tirava os olhos da promessa de Deus, era capaz de coisas terríveis. Não há outro como o Senhor Jesus Cristo, o ungido perfeito, que não somente tinha convicções corretas, ele era a própria verdade. Ele é o caminho, e a verdade, e a vida. E é por isso que Jesus nunca foi precipitado, nunca tomou atitudes impensadas. Quando ele se mostrava prudente, quando ele não ia a certos lugares, ou quando ele se retirava de certos lugares, não era medo, mas era confiança no plano eterno do seu Pai, que no momento exato o levou à cruz do Calvário para a redenção do povo. Jesus nunca precisou pecar para se proteger. Pelo contrário, ele viveu todos os seus dias de forma piedosa, confiado em tudo aquilo que o Pai determinou para a sua vida. E dessa forma, cumprindo a vontade do Pai, foi que ele redimiu a sua vida, morrendo e ressuscitando para a justificação do povo. E é isso que nós lembramos todo domingo, todo dia do Senhor.
a vitória de Cristo Jesus sobre a morte, matando a morte, para que você não precise mais temer a morte. É por causa daquilo que Ele fez, que Ele deu a você o Espírito Santo, o Espírito que guia você à verdade. Então, a promessa é de que quando você olha a Escritura, o Espírito conduz você à verdade. Mas essa verdade, ela não precisa ser apenas entendida, ela precisa ser crida de todo o coração, a fim de que as ações sejam pautadas nela. É por isso que o salmista pede tanto ao Senhor, para que a palavra fique no seu coração. É para ele não pecar contra o Senhor. E ao se manter firmado nessa verdade, você irá confiar plenamente no seu Redentor. Você não agirá por impulso. Você buscará na Escritura o conselho da vontade de Deus. Você buscará nos irmãos auxílio para levar as suas cargas. E ainda se você pecar, como Davi está fazendo aqui nesse momento, por confiar na Escritura, você terá plena certeza de que se você confessar as suas faltas, você encontrará em Cristo pleno perdão. O chamado então é para que você viva na presença do Senhor, confiando na sua direção. Mantenha a sua fé sadia. Mantenha a Escritura no seu coração. Mantenha na sua mente as promessas do Senhor, para que nos momentos de crise, para nos momentos de dificuldade, o Espírito de Cristo lembre isso a você. E leve você a agir de forma santa e piedosa para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos sustente para a sua própria glória.